Olá, pessoal. Hoje nós temos novamente uma aula de contabilidade em que falaremos de mão de obra e gastos gerais de fabricação. Mais uma vez eu utilizo o livro do Osni Moura Ribeiro, que vocês veem aí a capa, e nós utilizaremos hoje os conceitos do capítulo 6. Então aqui vamos falar de mão de obra, que é um elemento muito importante na hora de se fabricar um produto, principalmente quando nós falamos de produtos industriais, produtos que são fabricados pelas empresas, né? E aqui nós falamos mais especificamente dessa realidade de indústria e menos da questão do comércio, por exemplo, porque no comércio, como nós já vimos, inclusive na aula de materiais, no comércio nós apenas revendemos o produto e não se fabrica. Então aqui nós temos o conceito que é muito usual, um conceito muito simples de se entender de mão de obra, né, que é o gasto com pessoal que trabalha direta ou indiretamente na fabricação de produtos. Então essa é a definição simples de mão de obra que qualquer pessoa consegue compreender, mesmo quem não esteja nesse universo da contabilidade de custos. Então, o custo de mão de obra engloba não só os salários, isso é extremamente importante, que o custo de mão de obra ele não se restringe aos salários, porque nós sabemos que além dos salários existem outros encargos sociais, encargos trabalhistas, previdenciários, e aí nós incluímos, por exemplo, os valores que a empresa paga de INSS, o valor que a empresa tem que pagar de FGTS, alguns outros encargos trabalhistas, o valor que é pago de férias, o valor de 13º, tudo isso ele é contabilizado, ele deve ser contabilizado como custo de mão de obra, ok? Então, se a empresa paga, digamos, R$ 2.000 para um funcionário por mês, certamente o custo de mão de obra vai ser maior do que esses R$ 2.000, porque tem esses outros gastos, esses outros custos que estão atrelados ao valor do salário, o valor nominal que é pago mensalmente para cada funcionário. Então, aqui eu trouxe algumas siglas também, eventualmente eu trago essas siglas que são bastante utilizadas na contabilidade de custos, são siglas universalizadas, digamos assim. Uma delas é, por exemplo, essa MOD, mão de obra direta. Então, sempre que vocês virem essa sigla MOD em contabilidade de custos, ela significa mão de obra direta. Então, é aquela mão de obra que é atrelada ao produto de maneira muito, como o próprio nome diz, direta. Né? É fácil identificar quanto que cada produto recebe daquela mão de obra. Né? Então, portanto, a mão de obra direta é um custo direto. Então, aqui, para trazer um exemplo mais fácil, mais palpável, mais simples, por exemplo, o carpinteiro. Um carpinteiro, se ele, durante um dia de serviço, um dia de trabalho, ele consegue fabricar, digamos, 5 cadeiras, então, se nós sabemos quanto é que é uma diária de um carpinteiro, fica fácil estabelecer quanto que se gasta de matéria de mão de obra em cada cadeira. Então vamos supor, se a diária de um carpinteiro é de R$ 100 e ele consegue fazer 5 cadeiras, então eu sei muito facilmente que cada cadeira tem um custo de R$ 20 de mão de obra direta, certo? O que ficaria mais complicado, por exemplo, quando eu vou analisar a mão de obra do supervisor. A fábrica tem um supervisor, então eu não consigo saber com tanta clareza quanto de mão de obra do supervisor tem na cadeira, quanto que tem lá no guarda-roupa, quanto que tem na cama que foi fabricado naquela fábrica, ok? Então, a mão de obra direta ela tem essa facilidade de saber quanto que foi utilizado dessa mão de obra em cada produto. Do outro lado, como eu falei, a mão de obra indireta
compreende os gastos com pessoal, ok? Que trabalha na empresa industrial, cujas tarefas estão direcionadas à produção. Lembrando, nós estamos falando aqui da mão de obra que é utilizada na produção, ok? Porém, não diretamente no produto, ou seja, foi utilizada na fabricação desses produtos como um todo, mas que eu não consigo identificar especificamente quanto dessa mão de obra foi utilizada no produto A, no produto B ou no produto C. Isso é importante ficar diferenciado. Então aqui nós temos alguns exemplos que são, por exemplo, aqui, encargos de salários de encargo dos supervisores da fábrica, os faxineiros, eletricistas, todos esses gastos que nós não que são necessários, mas que nós não conseguimos destrinchar, né? Quanto que tem deles, esmiuçar o quanto que tem de cada desse gasto em cada produto. Então, eu tenho uma manutenção na empresa, eu preciso do trabalho do eletricista. Isso é um custo para a empresa. Precisa contabilizar e eu preciso distribuir isso lá nos meus produtos. Só que eu não consigo fazer isso com tanta facilidade. Para que eu faça isso, para que eu atribua quanto de cada custo indireto eu vou ter naqueles produtos, eu preciso fazer algumas continhas, que são os rateios, ok? Que no final aqui da aula eu vou explicar resumidamente sobre o rateio. Com relação à contabilização da mão de obra direta, para facilitar a contabilização e também a atribuição desses custos aos produtos, a empresa industrial deve elaborar folhas de pagamento distintas, diferentes, separando quem trabalha diretamente e quem trabalha indiretamente. Ou seja, pessoal, para que seja mais fácil de fazer essa divisão, é importante que a empresa tenha folhas de pagamento separadas. Porque se está tudo misturado, fica muito mais complicado fazer essas divisões. Ok? Então, e aqui nós falamos mais especificamente da realidade de grandes empresas, onde fica essas empresas têm uma maior facilidade de fazer essa separação. Ok? E fazendo um lembrete aqui, trazendo um lembrete para vocês, dentro de uma empresa, nós temos aqui a mão de obra direta e a mão de obra indireta, que são custos, porque estão ligados à produção. E aqui vocês têm que lembrar daquela divisão clássica entre custo e despesa. Que custo é tudo aquilo que está ligado à produção. Ok? E as despesas elas são necessárias, mas estão ligadas a outras áreas da empresa. Então, quando falamos em mão de obra, tem a mão de obra direta, a mão de obra indireta, que é da produção, como eu já falei, e tem também as despesas administrativas, ficou um erro aqui de digitação. Despesas administrativas que são os gastos com mão de obra do escritório, né, do administrativo como um todo, o salário do gestor financeiro, gestor de marketing, todos esses, né, o gestor financeiro especificamente, do presidente, do vice-presidente de logística, enfim. Essas despesas, elas são encaixadas como despesas administrativas, todos esses salários, ok? Já, por exemplo, o salário dos vendedores seria encaixado aqui lá na nossa DRE, por exemplo, como despesas de vendas, né? Ou despesas comerciais, ok? Então, é só para vocês lembrarem desses conceitos, porque alguns salários podem ser encaixados como despesas e outros como custos, ok? Aqui, nós estamos falando especificamente dos custos, que aí entra a questão da mão de obra direta e da mão de obra indireta, ok? Aqui tem só um exemplo aqui do livro do Osni, que é com relação ao valor bruto da folha, né, 100 mil, sendo que aqui ele consta também a contribuição da Previdência, né, que seria o INSS,
o imposto de renda, a contribuição da previdência da parte patronal e o FGTS que a empresa paga para o funcionário. Lembrando o seguinte, né, aqui tem para vocês verem aqui a diferença, ó, contribuição da previdência retida dos empregados e a contribuição da previdência parte patronal. É porque tem uma parte da previdência, né, do INSS, que é descontado do funcionário. Qualquer funcionário que trabalha de carteira assinada, ele tem descontado do seu salário ao final do mês um valor, um percentual de FGTS, aliás, de INSS, né, da Previdência, que varia de 9% a 11%, dependendo do salário dele. E, além desse valor que é descontado dele, a empresa também paga, complementa um valor a mais, né, para que vai para a Previdência. Né? Então, tudo isso tem que ser contabilizado, no caso, os custos que a empresa tem para colocar isso lá no valor do custo do produto. A empresa tem que saber exatamente quanto que ela gasta para que ela faça as contas e consiga saber quanto que está custando para ela cada produto. Ok? E aqui nós chegamos no assunto dos gastos gerais de fabricação. Então aqui, como mais uma vez, né, eu trouxe aqui a sigla porque é uma sigla muito utilizada na contabilidade de custos, GGF. Então aqui os gastos gerais de fabricação compreendem todos os gastos decorrentes do processo de fabricação que não correspondem à mão de obra, ok? E aos materiais que nós vimos numa aula passada, né, que eu vou colocar aqui na descrição, ok? Então, não é material e não é mão de obra, ele vai ser gasto geral de fabricação. Okay? E aqui alguns exemplos clássicos que são energia elétrica, okay? A água consumida pela empresa e seguro contra incêndio, por exemplo. Qualquer tipo de seguro, né? Aqui eu coloquei seguro como incêndio, mas pela imagem aqui a gente pode imaginar qualquer tipo de seguro. A empresa paga seguro de carros, né? Lembrando que aqui nós estamos falando de quaisquer gastos ligados à produção. Só para ficar claro, porque se não está ligado à produção, não é custo, é despesa. E aqui nós estamos falando de custo, ok? Então, a empresa tem lá na produção, ela tem um seguro, tem um veículo que ela utiliza, né? Digamos que ela é uma empresa que presta serviço, o nosso produto ele é aplicado na casa do cliente. Então, esse transporte, né, utiliza veículos para realizar instalar o produto, por exemplo. Então, nesse caso, esse carro seria um custo, né? E nesse caso nós teríamos, por exemplo, seguro pelo carro. Então seria um custo, né, um gasto geral de fabricação. Ou se não, uma empresa, por exemplo, ela paga um seguro de uma máquina, ok? De uma máquina que ela utiliza na produção, então seria um gasto geral de fabricação, ok? Aluguéis também. Aí você pensa, aluguéis? Pensa bem, muitas fábricas elas são alugadas. A empresa aluga a fábrica, ela tem um galpão que ela alugou para utilizar como fábrica e ela vai pagar esse aluguel. E esse aluguel, ele vai ser um custo para a empresa, porque ele é o aluguel da fábrica. Se ela não paga o aluguel, ela não tem onde fabricar. Então, esse aluguel é um custo e, no caso, vai ser um gasto geral de fabricação. Ok? Uma coisa que é importante colocar para vocês é que os gastos gerais de fabricação, né, como eles são custos, lembrando, todo gasto geral de fabricação são custos. Todo gasto geral de fabricação é custo. Ok? Porque ele é utilizado na fabricação, como o próprio nome diz. Se ele é utilizado na fabricação, lembra que todos os gastos que foram utilizados na fábrica, na fabricação do produto, eles não são custos? Então, todo gasto geral de fabricação é um custo. Nós estamos falando aqui de custos.
Isso é uma coisa que tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, tá certo? E, como qualquer custo, os gastos gerais de fabricação, eles podem ser diretos ou indiretos, ok? O que seria, assim, de maneira geral, a maioria, né, dos gastos gerais de fabricação são custos indiretos. A grande maioria são indiretos. Por exemplo, mais uma vez aqui, eu trouxe a figurinha, né? O consumo de água. O consumo de água, a empresa fabrica 10 produtos diferentes. Aí ela tem um consumo de água de, sei lá, 50 metros cúbicos, né, de água por dia. Fica muito difícil de saber quanto exatamente de água foi utilizado para cada produto. Não dá para saber de maneira clara. Então, se não dá para eu saber de maneira clara quanto de água foi gasto para cada produto, então esse custo seria um custo indireto. Da mesma forma, é a energia. Não dá para eu saber quanto de energia foi gasto para fabricar esse livro e quanto foi gasto para fabricar um outro, digamos que é uma fábrica de livro, uma editora. Então ela fabrica vários livros. Então não dá para saber exatamente quanto de energia foi gasto para produzir esse livro e quanto foi gasto para produzir algum outro livro. Então, como não existe essa clareza, então seria um custo indireto. Mas assim, pode existir casos de custos, de gastos gerais de fabricação, GGF, diretos. Um exemplo, digamos que você na sua fábrica, a empresa tem uma máquina que utiliza energia elétrica, mas que na máquina tem um medidor. Imagine que dá para saber exatamente quanto que aquela máquina produziu, gastou de energia. Então, se aquela máquina, eu tenho uma máquina que fabrica só esse livro, né? Então eu sei quanto essa máquina gastou de energia, eu sei o consumo exato da máquina, então dá para eu atribuir exatamente quanto que foi gasto de energia para fabricar o livro. Ou seja, neste caso, esse gasto geral de fabricação não seria um custo indireto, ele seria direto, ok? Então tem essa possibilidade. E o outro exemplo aqui, essa figurinha representaria aqui a depreciação. Né? Para quem não está lembrado, depreciação seria o desgaste das máquinas. Porque quando você tem um veículo, né, pode ser um automóvel, pode ser um imóvel mesmo, um prédio, ou um computador, ou uma máquina qualquer, ela tem um desgaste ao longo do tempo. Então, esse desgaste, ele é contabilizado. Porque, por exemplo, se você tem uma máquina que custa 100 mil reais e que ela tem uma vida útil de 10 anos, né? Então se você dividir 100 mil por 10, ela deprecia 10 mil a cada ano. Então é como se a cada ano ela perdesse 10 mil de valor. E daqui a 10 anos ela vai acabar a vida útil dela, eu vou precisar comprar uma máquina nova. Então, na contabilidade, a gente vai lançando essa perda de valor, essa depreciação, ao longo do tempo. E essa depreciação, ela conta como um custo. Ela é um custo para a empresa, certo? E ela vai ser embutida também no valor dos produtos. Então, ela é um custo também indireto, ok? A depreciação. Geralmente, a não ser, né, que, mais uma vez, a não ser que eu consiga saber exatamente quanto que eu posso atribuir de depreciação para cada produto. Tem uma observação interessante. Se a empresa só tiver um produto, ela só fabrica um produto. Então, se houver um caso como este, só existe um tipo de produto, né, na empresa, né, um único produto. Então, neste caso, todos os gastos gerais de fabricação da empresa seriam diretos. Porque se só tem um produto, então eu sei que todos os gastos que eu tive são referentes àquele produto. Né? Então a empresa só fabrica, que é um alicate de unha, a empresa só fabrica
esse tipo de alicate, fabricou milhões de alicates todos iguais, não tem diferença nenhuma. Então, o que eu gastei de água, o que eu gastei de energia, o que eu gastei de seguro, tudo isso foi para fabricar esse único produto. Só tem esse único produto na empresa. Então, eu sei que os gastos todos foram dele. Então, nessa situação hipotética, todos os gastos todos os gastos gerais de fabricação, por exemplo, seriam diretos, ok? Todos os custos seriam diretos. E por fim, nós vamos aqui falar de rateio. Quando nós temos custos indiretos, qualquer que seja o custo indireto, nós temos que fazer o rateio. O que é o rateio? É você distribuir o valor daquele gasto, né? Daquele gasto indireto, aquele custo indireto, você vai distribuir pelos produtos que você fabricou, ok? Então você fabricou 5 produtos diferentes, né? Um livro, um alicate, uma garrafa, um computador. Então aí você teve um gasto de R$1.000, um custo indireto de R$1.000. Então você vai ter que distribuir de acordo com a fabricação de cada produto, utilizando algum tipo de critério. Que critério é esse? Aí vai depender muito de empresa para empresa. A empresa vai adotar um critério que seja o mais real possível. Okay? Então, vamos imaginar que a empresa fabrica... Vamos pegar o exemplo de móveis, que fica, eu acho que mais simples. A empresa fabrica cadeira, fabrica mesa, guarda-roupa. Cadeira, mesa e guarda-roupa. Okay? Então, a empresa teve um gasto mensal de R$10.000 de energia. Né? Então, quanto desses 10.000 é equivalente ao guarda-roupa, quanto que é equivalente à mesa e quanto que é equivalente à cadeira? Então, ela pode usar algum critério para fazer essa divisão. Ela pode simplesmente dividir por 3 e colocar a mesma quantidade para cada? Não. Sabe por quê? Porque o guarda-roupa, por exemplo, é bem mais trabalhoso. Então, ele vai usar mais a serra, que tem energia elétrica. Então, entendem? Então, não dá para eu dividir igualmente. Um guarda-roupa de 2 metros de altura por 3 de largura, ele não vai gastar a mesma energia de uma cadeira de 1 metro. Ok? Eu creio que não, pelo menos, né? Então, neste caso, a empresa iria adotar algum critério para fazer essa divisão equitativa, né? De maneira justa, digamos assim. Um critério, por exemplo, que poderia ser adotado seria a quantidade utilizada de matéria-prima, de madeira. Então, por exemplo, nós poderíamos dividir essa energia, ratear essa energia elétrica, esses 10.000, proporcionalmente de acordo com a quantidade de madeira utilizada nos produtos. Então, no caso, obviamente que o guarda-roupa iria utilizar uma maior quantidade, iria ficar com a maior parte, né, do consumo de energia, a mesa ficaria em segundo e a cadeira em terceiro, né, porque pela lógica, mesmo uma pessoa leiga consegue perceber que um guarda-roupa tem um consumo maior de matéria-prima, a mesa o intermediário e a cadeira o menor, ok? Mas aqui nesta aula, o objetivo desta aula é só mostrar para vocês o conceito de rateio, né? A gente não vai aprofundar. Em aulas posteriores nós iremos detalhar esse assunto, né, inclusive com atividades práticas, ok? Então, esta foi nossa aula. Se você gostou, curta. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ok? E a gente se vê.